a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Você sabia que há muito tempo atrás, em séculos passados, não havia aí muito bem definido o que era infância? Essa história de que tem um serzinho ali, fofo, pequeno, indefeso, que necessita de cuidados, de carinho, de direcionamento, não era bem assim como a gente sabe hoje, como a gente faz hoje, né? Ficou curioso para saber mais, né? Pois é. Hoje vamos falar sobre alguns fatos importantes do desenvolvimento humano na infância, segundo Jung. E o que a psicologia tem com isso? Vamos pensar rapidamente algumas questões importantes para o tema de hoje, por um olhar mais histórico, para contextualizar o que vamos discutir aqui. Segundo o historiador Philippe Arrier, em seu livro A História Social da Criança e da Família, ele traz a ideia de que a criança seria um ser único e que deveria ser percebido de um modo diferente. Mas até então, esta visão não existia como vemos hoje. Como assim? O fato é que antes de haver essa noção de uma fase do desenvolvimento humano chamada infância, todos eram tratados como iguais, crianças e adultos. Essa indiferenciação entre adultos e crianças fez com que elas trabalhassem desde muito pequenas ou ainda eram mortas para o controle populacional quando a criança nascia com alguma singularidade ou até mesmo abandonadas pelo controle financeiro das famílias. Nossa, é até difícil acreditar, né, que não faz muitos séculos isso existia. Sim, não, imagina, a criança trabalhando, sendo tratada como uma adulta. Sim. É bizarro, porque a criança não tem noção, né? A gente vê, às vezes, um serzinho que nem você estava falando, né? Pequeno, indefeso, tendo que trabalhar, ela não consegue, às vezes, nem segurar tá aprendendo a se equilibrar, segurar um prato. E trabalhavam em fábricas, né? Sim. Trabalho pesado. É bem pesado mesmo. E é pesado de imaginar, né? Exato. Bom, então, pensando em tudo isso, esse questionamento, né, da existência de uma fase da vida que deveria ser olhada de outra forma diferente, e por isso, né, deveria haver um investimento social todo específico do que estava acontecendo até então, começa a acontecer ali na prática, mas mais fortemente, né, no século XVII, toda uma modificação social, uma reestruturação, né, das famílias, da sociedade, para atender essa nova demanda que foi criada ali. Isso acontece mais fortemente no século XVII, porque antes já estava sendo questionado tudo isso, né? Na verdade, começou a se falar um pouco antes sobre que era importante olhar para esses pequenos com um outro olhar, como uma possibilidade de desenvolvimento, de investimento, para se tornarem adultos funcionais, né? Como a gente fala hoje em dia. Mas que até então não estava colocando tão em prática tudo isso. E lá no século XVII começa a acontecer mais questões práticas de mudanças mesmo. E aí, esse aparecimento gradual desse sentimento de que existe uma infância foi dando às crianças diversos espaços na sociedade, nas famílias. Então, até então, eles apareciam nas fotos como adultos, porque eles se vestiam como adultos, se portavam Sim. como adultos, né? E aí, eles começam a aparecer nas fotos de família. As roupas começam a ser criadas especificamente para esse público, né? Distinguindo eles dos adultos. Passa a ter uma preocupação com a educação, né? O que a gente vai fazer com essa criança? Ela não vai só trabalhar, ela precisa estudar, se preparar para daí ela começar a trabalhar. Então, a questão da educação e da moral das crianças também começou a ser olhado. A construção de brinquedos que eram direcionados para cada fase do desenvolvimento. E até, para quem não sabe, a própria casa, né, das famílias começou a ter cômodos distribuídos de forma diferente. Até então, as crianças dormiam todas juntas com os adultos, era tudo muito misturado, né? Tem até relatos, às vezes, de crianças que viam os pais tendo relação sexual porque não tinha ali essa diferenciação, né? Já que ela era tratada quanto adulto, Sim. ela poderia vivenciar também essa experiência de visualizar ou ouvir, alguma coisa assim. É interessante a gente pensar, né, como uma compreensão, ela tem
Tem mudanças em vários contextos. A arquitetura da casa, nas roupas, na pintura, né? As pinturas antigamente retratavam as crianças como pequenos adultos, né? Literalmente, e depois passa a retratar com roupa de criança, na infância, no trabalho, nos brinquedos. Olha, né, quantos exemplos você foi citando, né, Paty, de questões aí da sociedade, que um conceito, uma ideia muda tudo, né? E começou a surgir várias instituições, né? Como a medicina voltada para a pediatria, né? As creches, escolas que não tinham. Então, é muita coisa que surgiu. Profissões, né? Baseado em pedagogos, tudo isso. Muito legal. Exatamente. E aqui pra gente no Brasil, parece que está muito longe, né? Mas parece que a mudança foi mais gradativa ainda, né? Os meus avós, por exemplo, tinham poucos brinquedos, quase nenhum. Eles que faziam, né? Os bonequinhos de madeira. A minha avó contava que a minha mãe tinha uma bonequinha de sabugo de milho, né? E que um dia ela esqueceu na chuva e ficou desesperada porque ia estragar a bonequinha. Acho que estragou a bonequinha. Não tinha essa infinidade de opções, né? Então, a gente já via a infância como uma fase muito mais restrita. Sim. Né? Cheia de limitações. E a questão, por exemplo, né, ainda mais a gente que veio de um país muito agrícola, né, durante muito tempo, o que acontecia? Quem ia para a escola e que estudava a vida inteira era filho de pessoas que tinham muitas posses, né? Porque, senão, o que era a regra? Se vai para a escola é só durante um tempo, né? Meu pai, por exemplo, estudou até a 4ª série. E depois iam trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? Na roça, em feira, essas coisas, né? Enfim. É verdade. Meu avô falava pra minha mãe assim, que meu irmão tava na escolinha, ele aprendeu a ler e escrever lá no primeiro aninho, né? Tá ótimo já pode parar de estudar. O que ele precisa é ler e escrever, saber fazer uma conta de mais, pra poder pagar alguma conta, e só. Então era uma ideia, né, que tinha ainda ali, e a gente carrega até hoje, se for ver, né? Essa ideia do trabalho infantil que ainda perdura aí na nossa sociedade, tem um resquíciozinho disso tudo, né? Essa mudança que a gente ainda tá vivendo até hoje. Sim. É verdade. Bom, mas o principal do que aconteceu a partir da observação dessa fase em particular, do desenvolvimento humano, né, do sentimento da infância que se caracterizou por uma ligação emocional, que as crianças são percebidas com ingenuidade, permitiu que as amas e as mães dispensassem para elas uma atenção especial, não só para os bebês, mas também para as crianças até uma certa idade na vida. Então, o que levaria elas para o centro da vida familiar. A gente falou de tudo isso para mostrar para vocês a importância que a infância tem e como foi preciso todo um movimento histórico para transformar essa fase em um momento de grande relevância para compreender o desenvolvimento humano e haver um trabalho de investimento no modo de olhar para essa fase. E como a própria história da infância diz, a criança durante muitos anos da sua vida torna-se o centro do olhar dos pais, de forma que eles pensam: aonde meu filho vai estudar? Será que ele precisa de mais roupas ou que ele tenha suficiente? As vacinas estão em dia? Vixe, acho que esqueci de marcar a hora no pediatra, e agora? Será que eu estou sendo a mãe atenciosa que eu preciso ser? Que passa tempo de qualidade com a minha filha? Nossa, eu fiquei muito nervosa aquela hora, será que eu peguei muito pesado? Enfim, todos esses questionamentos, né, são muito variados e que os pais se fazem a todo momento, cada um do seu jeito, cada um com a sua intensidade, com a sua quantidade, mas de formas muito diversas, dependendo da fase da vida da criança. Pois é, e pensando em tudo isso, assim, né, tem vários relatos com o Davi agora já maiorzinho, né, e a gente, você falou assim, a gente pensa muitas vezes nesses exemplos com bebês, mas o Davi já tá com quase 4, praticamente 4, e eu até hoje, né, eu tava pensando em tudo isso, assim, da infância, e vem várias coisas. Nossa, eu tenho realmente uma lista de coisas a fazer. Sim. Eu não marquei o oftalmo dele, que ele precisa ir, né, até os 3 aninhos, os pediatras falam, tem que ir todo ano, e eu não levei ele, aí eu falei, nossa, tem oftalmo. A questão da palmilha, que ele tem que usar palmilha, porque ele tem um pezinho que ainda não tem aquela curvinha feita. Quando foi tirar a amígdala, eu enrolei 1 ano pra tirar a amígdala dele, porque eu não queria que ele passasse pela cirurgia, eu achava que era desnecessário, né, tirar a amígdala e tal. Mas ficava aquela cobrançazinha,
aquela falinha, né, um pensamento na cabeça o tempo inteiro, né? Será que você tá fazendo certo ou errado, né? Acho que quando a gente muda esse olhar para a infância, quando começa a existir esse olhar para a infância, essas cobranças se tornam maiores porque a gente é responsável por um ser humano em desenvolvimento, né? Até então, ali na história não tinha isso. Coloca a criança, coloca ela para trabalhar, ela vai se virar no mundo. Agora não, a gente tem um papel que é o cuidado, ver o que está faltando para essa criança, né? Sempre o que está faltando. Será que precisa de mais e mais? Não o que eu consegui proporcionar, mas o que ainda falta, né? É uma cobrança muito constante, que começou lá atrás nessa história, mas até hoje é muito atual para todos nós, né? Sim. Muito bom. Pois é, né, Paty? São muitos questionamentos que surgem e não é à toa, né, gente? Para além da questão disso, da história da infância que a gente está comentando, que foi criada socialmente aí, dando uma importância para essa fase da vida, a própria conexão, né, entre os pais e os seus filhos é real. A criança, ela precisa não só que as necessidades básicas dela sejam atendidas, né? Mas também que haja um envolvimento emocional por parte desses adultos. E isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dela. E por isso, o Jung, né, ele notou que o adoecimento que aparecia na criança ou respondia, ou algumas vezes repetia, na maioria das vezes, o próprio adoecimento de seus pais. O desenvolvimento da criança, então, estava ligado não só ao modo como o adulto escolhia educar a criança, como ele podia, né, como ele conseguia educar essa criança, mas ao modo como educava a sua própria personalidade. Isso é bem interessante, né? É por isso que o Jung, ele fala que não vai se ater muito, né, a escrever sobre a infância, que vão ter outros teóricos que vão fazer isso, porque ele fala, né, os pais estando bem, a criança vai ficar bem, porque a criança está imersa no inconsciente dos pais, né? E aí, na contramão, né, do espírito de sua época, ele enfatizou que não é da criança, então, a responsabilidade por uma geração falida aí psicologicamente, né? Mas que essa função é sim do próprio adulto, né, dos pais, que desconhecendo a sua situação psíquica, transmite à criança seus piores demônios, ou, junguianamente falando, sua sombra. É o que a gente sempre fala da projeção. Tudo aquilo que a gente não conhece sobre nós, a gente vai projetar no outro, né? Inclusive nas crianças. E por isto, a defesa, né, que o Jung fazia constantemente, insistindo na relevância do trabalho sobre a psique dos pais, né, e não aí das crianças. Eu vejo isso bastante na clínica infantil, né? Eu, como psicóloga infantil, eu vejo muito isso. Às vezes a criança tem uma dificuldade, sei lá, de perder um jogo. Ou ela vai bem na prova e tira 8, mas ela quer ter tirado 10. E aí a gente tenta investigar da onde que vem, né? De onde tá vindo essa exigência? Elas falam, mas eu não exijo dele nota. A gente joga tanto, eu ganho, às vezes eu perco pra ver como que ele fica, né? Como ele lidar. Não sei de onde vem. Aí você pergunta pro pai, e vocês? Como que é em casa com vocês mesmos? Eu me exijo muito. E aí a gente já fala, bom, então, é isso, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É um espelho, né? Então não tem como a criança, se eles veem os pais se auto-exigindo num nível como se exigem, não precisa de ninguém falar a palavra exigência, demonstrar de uma forma tão direta. A criança vai captando ali as informações e reproduz aquilo, né? Então, o próprio comportamento agressivo. Nunca bati no meu filho, né? Nem física, nem verbalmente, eu nunca agredi ele. Mas é agressivo, às vezes, consigo mesma, com um companheiro ou companheira, de falar alguma coisa pesada, ou no trabalho, né? Então, essa agressividade também vai ser externalizada pela criança de alguma forma. Sim. Né? Então, é muito isso, né? Eu com as crianças e vocês com os adultos, mas é engraçado porque eu acabo lidando bastante com os pais o tempo inteiro, porque é isso, né? Tá, o que tá acontecendo com vocês? Então tá bom, agora você já entendeu? Porque muito do que você tá me contando é o que a criança tá me trazendo. Então pronto, né? O problema é os pais aceitarem o fato ou entrar na parceria, que às vezes é difícil, né? Aceitar tudo isso. Mudar, né? Mudar, Mudar a própria atitude. Fazer o filho mudar, a gente paga a terapia, né? Agora, a gente mudar, nem pagando a terapia a gente consegue, né? É um esforço danado. E aí, como vimos, a criança nasce, então, em relação com uma família que já está no desenvolvimento psíquico. Ela vai participar deste desenvolvimento sendo marcada por essas expectativas, pelos destinos que estão sendo criados e significados ali que os pais vão dando ao longo da vida.
A criança, como uma alma coletiva, ela é capaz de perceber ainda, bem pequenininha, os aspectos que os pais se vinculam, se identificam, participando até desses processos, né? Como a religião, os mitos cotidianos que a família cria, as qualidades, os defeitos e dificuldades de cada um ali dos cuidadores. E isso acontece porque, além da criança perceber, observando os comportamentos no dia a dia dos cuidadores, há também um jogo psíquico interno de apreensão do mundo que vem desde o nascimento. Tratando, então, tudo isso do ponto de partida da criança, que seria o inconsciente coletivo. A proximidade da criança com esse inconsciente coletivo não significa que ela viva absolutamente imersa ali só no inconsciente. Desde o princípio, ela experiencia, né, flashes de consciência também, que ainda não se estabeleceram como um eu. Mas o caminho que é percorrido pela criança, ela não se dá de forma sucessiva ou linear, mas começa e se faz sempre de novo e de novo. Vemos que essa continuidade, ela vai aparecer em algum momento, quando a criança começa a dizer eu. Né? Porque no começo elas falam muito, se chamam em terceira pessoa, né? Ou pelo nenê. nome. E depois surge, né, esse movimento do eu. É muito bonitinho a gente perceber, né, por volta aí do 1 ano e meio, 2 anos, que a criança começa a falar eu quero, eu vou. Eu lembro também que a gente já até falou, acho que em algum episódio sobre isso, é quando a criança começa a desenhar círculo também. Né, coincide. E, né, Jung trazendo toda a questão simbólica, o círculo como essa figura, né, de organização do centro ali da consciência, é muito legal, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas tem um documentário na Netflix que mostra os bebês e mostra, né, tipo, 1 aninho e, sei lá, 8 meses, o bebê não se reconhecer no espelho. Aí, sei lá, 1 ano e 9 meses, de repente o bebê já se reconhece no espelho. Em questão de 1 mês, eles começam a se reconhecer e ganhar, né, se desenvolver muito rapidamente. É muito bonitinho acompanhar, né, esse período aqui. E tudo isso não é à toa, né, não é só o cérebro, o aparato cerebral que está desenvolvendo. É toda a questão psíquica da criança também. Pois é, que segue a sequência arquetípica, né? Exato. É aquilo que a gente... O inconsciente vai coordenando esse desenvolvimento. A gente comentou, né, no episódio sobre individuação para o Jung, é isso, né? Um desenvolvimento não está desconexo do outro. O desenvolvimento físico, né, biológico, ele tem a sua correspondência no desenvolvimento psíquico. As coisas andam juntas, né? Exatamente. Então vamos lá, entender melhor. A criança, quando nasce, ela vai viver suas primeiras experiências basicamente de uma forma instintiva, reflexa, né? A partir daí, a energia psíquica do bebê começa aos poucos a desenvolver novos interesses e, dependendo das experiências pessoais que a criança vivencia na sua rotina, ela vai direcionando essa energia psíquica para outros focos. A gente pode dizer que o desenvolvimento dela vai acontecer pelos diferentes investimentos da libido, ou seja, da sua energia psíquica, nos interesses como a nutrição, a sexualidade, a necessidade de cuidado, a formação do pensamento, a construção da identidade. Tudo isso exige energia psíquica, né? E cada uma dessas coisas vai acontecendo de acordo com o direcionamento que a criança coloca do seu interesse. A criança começa a se identificar naturalmente com características da personalidade dos pais. A gente já até comentou isso num outro episódio, né? A criança imita tudo que os adultos de referência fazem perto dela. Mesmo que a gente não perceba que faz, ou que a gente acha que ela não tá nem percebendo, né? Mas ela imita igualzinho. Parênteses, ela vai imitar aquelas coisas que a gente gosta que ela imite, e as coisas que a gente não gosta. Principalmente as que a gente não gosta. É muito engraçado, né? E também é muito revelador. A gente acaba percebendo muita coisa nessas imitações que a criança faz, né? Das a Lívia, pessoas à volta. A minha sobrinha, quando tá brava, ela faz com o dedo, assim, igualzinho. Ah lá. E eu percebi, ela me falou, né? Eu não tinha percebido que eu faço assim, tipo um ok com o dedo, assim, sabe? E falo assim. E eu não sabia que eu fazia isso, até ela me apontar que eu fazia isso. E ela faz igualzinho. Ai, gente, é um barato, né? Mas isso acontece naturalmente, né? O Jung diz que a imitação do modelo
de alguém que tem mais experiência, mais maturidade, é um fenômeno natural e não é problemático. Porque é necessário que a gente tenha um modelo, um guia, que já percorreu os caminhos da vida e que espelha para a criança as potencialidades necessárias. De qualquer forma, se essa identificação durar tempo demais, se estendendo até a vida adulta, aí vai existir o problema da negação da própria personalidade, cuja tendência, desde o princípio, é se desenvolver. Então, é importante que os adultos também deixem, num determinado momento, que a gente comentou, né, no episódio sobre a adolescência, que então vem aquele período de rebeldia, de ruptura, para que as crianças possam se tornar adolescentes e desenvolver suas próprias características de personalidade. Bom, a gente comentou um pouco hoje sobre o desenvolvimento da criança a partir da perspectiva do Jung, falando, né, do processo de individuação na infância. E a gente vai continuar falando disso no próximo episódio. Então, para não ficar pesado demais, a gente vai interromper por aqui. E no próximo episódio a gente continua a falar sobre esse tema que é super interessante. Muito bem. E de dica, hoje a gente tem duas. Uma que é um livro, mas que também já virou filme. Acho que até novela, né? Eu lembro que antigamente tinha uma novela. Que é O Meu Pé de Laranja Lima. É um clássico, né? Na literatura, enfim, no cinema também. E esse filme, ele é baseado nesse livro, né, que eu falei. E conta a história de Zezé, um menino criativo que vive em uma família muito pobre no interior de Minas Gerais, com um pai que está desempregado e com dependência em bebida alcoólica, e uma mãe que se esforça, né, para manter a casa. Por conta de suas travessuras, o Zezé é constantemente submetido a castigos, privações. E aí, se sentindo sozinho, ele brinca no quintal e encontra companhia em um pé de laranja lima, o qual apelida de Minguinho. Então, é um filme triste, assim, né? Mas é bem bonito, assim, a mensagem dele. E tem um outro filme, que esse eu acho muito bacana, se chama Capitão Fantástico. É a história de um pai que criou seus 6 filhos longe da sociedade convencional, em uma floresta lá no Pacífico Noroeste. Eles são educados em um ambiente autodidata, com ênfase em conhecimento e habilidades práticas. E quando uma tragédia ocorre, né, a família precisa se reintegrar à sociedade, o pai e os seus filhos eles vão enfrentar desafios emocionantes e culturais. Esse filme, ele é uma reflexão muito, muito bacana, assim, e eu gosto muito dos diálogos, né? Eu comentei aqui com as meninas, quando a gente estava falando das dicas, ele traz essa reflexão sobre o que significa ser pai, né? Como as escolhas do pai ali vão moldar a vida dos seus filhos. É muito bonito, é muito bonito. O que isso significa para você? E no que isso significa para você? Hoje a gente trouxe um poema do Manuel de Barros, sensacional, que se chama O Menino e o Rio. O corpo do rio prateia quando a lua se abre. Passarinhos do mato gostam de mim e de goiaba. Uma rã me benzeu, com as mãos na água. Com fios de orvalho, aranhas tecem a madrugada. E era o menino e os bichos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores. Cresci brincando no chão, entre formigas. Meu quintal é maior do que o mundo. Por dentro da nossa casa passava um rio inventado. Tudo que não invento é falso. Era o menino e os bichos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores. Manuel de Barros é sempre lindo, né, no que ele escreve. Tem uma versão, né, se vocês procurarem aí no Spotify, que eu não sei direito quem que canta, mas é a versão cantada desse poema dele, que é lindo. E é uma música muito gostosa de ouvir, pra quem quiser. Mas como a gente falou do Meu Pé de Laranja Lima, eu acho que ficou uma boa conexão aí, né, a relação dele ali com a natureza, convivendo, brincando com essa natureza para criar outros significados para além da família. E também na música, esse menino convivendo com a natureza a partir do rio, dos bichinhos e tudo mais.
Se vocês gostaram, contem pra gente. Se tiver dúvidas, críticas, sugestões, conta mais pra gente o que vocês estão achando através do e-mail podcastjungiando@gmail.com ou pelo nosso site, que vocês vão encontrar lá várias informações para quem tiver dúvidas, que é psicologiajung.com.br. Compartilhe esse episódio com alguém que vocês conheçam, que vocês acham que vão gostar, se interessar pelo tema. E logo, logo estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.